54 minutos. Quero chamar o Christopher Galvão, analista da Nord Research, que está aqui com a gente para bater um papo sobre decisão do Banco Central, economia, próximos passos, investimentos, enfim. Christopher, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Morning News. Prazer falar contigo. Prazer é meu, bom dia a todos, prazer estar falando com vocês mais uma vez e vamos falar um pouco sobre essa decisão, o que o Banco Central estava pensando e principalmente em relação aos próximos dados, às próximas ações, né, que era o que o mercado estava atento ali, o que ele poderia sinalizar para a gente, né. Pois é, Christopher, a gente já imaginava, até em conversas com analistas, com economistas, até era um consenso de mercado que o Banco Central faria essa elevação em meio ponto percentual, chegaria a 13,75% ao ano nessa reunião agora de agosto, mas muita gente falava que talvez fosse o fim do aperto monetário, do ciclo de aperto monetário, que o juro ia ficar ali mais flat e depois no ano que vem começaria a cair. Mas o Banco Central acabou deixando uma porta aberta ali em fazer elevação de mais 0,25 ou talvez até mais 0,25 e 0,25 na próxima. Ainda não se sabe, tudo vai depender do contexto e da conjuntura. Queria saber como que você avaliou, né, esse comunicado, se ele foi um pouco mais leve, se ele foi mais duro, foi neutro, e essa porta aberta, né, como que você avalia essa situação, o que podemos esperar aí na próxima reunião e nesses dias que antecedem, né? O que o Banco Central leva em conta, o que o Banco Central analisa para tomar essas decisões? Bom, na minha visão, eu acredito que ele tenha tomado tenha adotado uma postura um pouco mais leve, tá? Porque ele deixou as portas abertas para uma possível alta de 25 na próxima reunião, mas não deixou as portas tão abertas assim, ele meio que deixou uma frestinha aberta, porque ele falou, olha, a gente vai avaliar se vai ser necessário, e se for necessário vai ser uma alta de menor magnitude de 25. Então ele está sinalizando para a gente que ele quer parar logo de subir a Selic, tá? Já na próxima reunião no máximo, então ele está falando, olha, a Selic vai ficar em 13,75 ou 14 no máximo estourando, ele meio que sinalizou isso para a gente. Então ele deixou as portas abertas, ok, é algo positivo, só que uma frestinha aberta. Então nesse quesito eu acredito que ele tenha adotado uma postura um pouco mais leve, tá? Ele poderia ter adotado uma postura até mais dura, visto o cenário que a gente está vivendo, tá? Com dados de inflação ainda bem pressionados, núcleos ainda muito acima, né, do seu desempenho histórico, inclusive os núcleos de serviços, né, serviços vem acelerando e se tornando um ponto de preocupação. O mercado de trabalho também, com um desempenho bem mais forte do que o comitê esperava, eles comentaram isso no comunicado de ontem, até do que o mercado esperava, né? Então a gente está vivendo um contexto em que, para você desacelerar a inflação, qual que é o trade-off ali para você desacelerar na dinâmica de preço da economia? É você desacelerar a atividade. Mas, na verdade, a gente está observando a atividade aqui no Brasil com uma performance bem melhor do que o mercado esperava, do que o comitê esperava, como eu citei agora sobre o mercado de trabalho. Então, são fatores ali que continuam exercendo, que tendem a continuar exercendo pressões inflacionárias, em um cenário que a gente já está com uma inflação super pressionada, com as expectativas do mercado ainda bem desancoradas, inclusive as projeções do Copom estão bem mais otimistas, né, que as projeções do mercado. Então, por esse contexto, eu acredito que ele tenha tomado uma postura um pouco mais leve, tá? Porque pode não ser suficiente, né, a Selic chegar ali nos 14% somente, né? Ou até, mesmo que chegue só a 14%, se os dados, né, se a atividade não mostrar uma desaceleração necessária, né, e suficiente para ver os preços e a inflação desacelerar para as metas em torno de 3% ali dos próximos anos, ele pode não conseguir cortar essa Selic em breve, né? Então a gente pode observar ali a Selic ficar nesse patamar em torno de 14% por um bom tempo, tá? Vai lembrar que o mercado hoje precifica que a Selic vai cair para 12% no ano que vem, mas, como eu falei, se os dados de atividade não mostrarem um desaquecimento necessário, né, de fato, para a desaceleração significativa da inflação para os patamares de 3%, isso pode acabar ali não sendo possível, né, o Banco Central cortar a Selic tanto assim, de 14% para 12% no ano que vem. Então, por esse motivo, eu vejo que ele adotou uma postura mais leve, né, mostrando que quer parar logo e que o fim do ciclo de alta da Selic está muito próximo. Uhum. O Banco Central não deixou contratado ali, mas precisava falar que pode elevar ainda mais, aí muita gente critica essas sinalizações. O que você acha?
Não, não compartilho dessa visão de que ele foi errado, né, em sinalizar que possíveis altas ali na frente. Porque, como eu falei, eu acredito que ele deveria tomar posturas ainda duras, né, pelo cenário que a gente vem observando. Então, essa dinâmica das expectativas do mercado bem desancoradas, né, a gente pega o Focus, por exemplo, esperando uma inflação para 2023 de 5,30%, né, é acima, inclusive, do limite superior da meta, né. Só para contextualizar um pouco para o pessoal, que o Banco Central tem que seguir as metas, né? As metas têm o centro da meta, que no ano que vem é de 3,25%, para 2024 é de 3%, só que tem ali uma banda de tolerância, né? De 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Então o limite superior da meta do ano que vem é de 4,7%. O Focus espera 5,30%. Tem vários economistas também projetando, inclusive, inflação superior, próximo de 6%. O mercado tem inflação implícita de mais de 6%, né? Enquanto que as projeções do Copom são bem mais otimistas. Ele projeta para o ano que vem, se eu não me engano, 4,7%, né? Então, ali, bem no limite ali para cumprir. E também as suas projeções para 2024 estão bem mais otimistas, 2,7%, que seria, inclusive, o patamar abaixo do que o centro da meta para aquele ano, que é de 3%. Ou seja, essas projeções, o cenário de atividade bem mais aquecido, o mercado de trabalho mais forte e também essa dinâmica das expectativas do mercado desancoradas, eu vejo sim como necessário dar mais altas ali na frente, né? E talvez, como eu falei, se a atividade não mostrar um desaquecimento suficiente ali, de fato, significativo para a inflação desacelerar ali dos patamares de 8% para este ano, que vai ser mais ou menos a inflação para este ano, para 3 e poucos por cento para os próximos anos, ele deve continuar, né, aumentando a Selic para desaquecer essa atividade, né? Então, ser mais prudente. Porque se você é um pouco mais dove, um pouco mais leve, acaba permitindo ali de que a atividade não desacelerou como eu queria, e eu parei mesmo assim nos 14% ali no máximo, o custo para você resolver essa situação lá na frente pode ser maior. Então, por isso que eu prezo mais pelo lado de ser mais prudente, um pouco mais duro ali em controlar a inflação a partir da desaceleração da atividade, do que você ter o risco de lá na frente ter um custo maior para a economia. Ainda vale um ponto que a gente pode explorar até um pouco mais daqui a pouco, essa questão da relação da política monetária com a política fiscal, né? Porque ao mesmo tempo que o Banco Central vem subindo a Selic, pelo lado fiscal, né, a União vem ali em prol de mais gastos, né? A gente sabe como funciona, né, no de eleição aqui no Brasil, mas a gente teve ali a PEC dos combustíveis, teve a redução do ICMS. Então, por um lado, você tem a política monetária que está ficando cada vez mais restritiva, com esses aumentos da Selic, mas, por outro lado, você tem a política fiscal expansionista nesse ano. Então, uma coisa acaba tirando o potencial da outra, né? O fiscal tira essa potência da política monetária. Então, dito isso, né, se a gente continuar observando políticas fiscais expansionistas, que ele até reconhece esse risco ali no seu comunicado, o efeito da política monetária nesse processo de desaceleração da inflação acaba tirando um pouco da sua potência. Então, por isso que eu digo que eu prezo mais pelo lado de ser mais prudente, mais duro diante de todo esse contexto, não é só uma coisa ou outra, essas coisas estão interligadas, né, de que o processo desinflacionário ainda tem um longo caminho pela frente. Então, eu acredito que ele tenha, assim, adotado uma postura certa em deixar as portas abertas para mais alto lá na frente, mas eu acredito que ele poderia até ser um pouco mais duro ali diante desses riscos, né? Os riscos para a inflação são de riscos de inflação para cima, não para baixo. Então, por isso que eu tenho essa linha de pensamento. Ô Christopher, 2 pontos importantes aí que você comentou. O primeiro relacionado aí à inflação, que a gente viu no comunicado, que eles colocaram o horizonte relevante lá para 2024, no período lá de 12 meses, e isso poderia sinalizar ali, né, que o fim do ciclo do aperto monetário, e aí até uma queda nos juros já no ano que vem. Não se sabe ainda, ou talvez eu até quero saber a sua opinião, se para um dígito só, ou se vai continuar nos 2 dígitos até 2024. E tem a questão do fiscal, né? O Paulo Guedes mesmo ontem falava que rompeu o teto de gastos, assume que violou o teto de gastos, mas que foi necessário por conta de guerra, por conta de Covid, e que o lucro das empresas está muito forte, o governo vai fechar com superávit, tem os dividendos que está recebendo também das empresas, ou seja, ele justifica que o governo está fazendo o seu trabalho ali de um ajuste fiscal, por mais que o mercado entenda que o fiscal esteja um pouco mais deteriorado, e aí sim pedindo mais juro.
você citou esse assunto, né, que a gente podia falar um pouquinho mais. Queria entender sua visão sobre isso, sobre essa questão, né? O fiscal está deteriorado, não está deteriorado? Essas questões abordadas pelo Paulo Guedes, né, da gente ter uma situação confortável em relação da dívida, em relação ao crescimento do PIB, em relação aos dividendos das empresas que estão entrando no caixa do governo. Isso pode ajudar o Banco Central a tomar uma decisão um pouco mais tranquila na próxima reunião de setembro, embora seja praticamente um mês ali, pouco menos de um mês da eleição, que causa mesmo essa turbulência. Como que você vê essa situação e a questão da inflação lá de 2024? Primeiro que eu não compartilho dessa visão de que o nosso fiscal está confortável, tá? Pensando no médio e no longo prazo, tem muita coisa, né, pela frente, para a gente ter uma relação dívida-PIB ali mais sustentável, de fato, né? Até porque nossa atividade há um bom tempo praticamente não cresce, né? Quando cresce é 1%, 1 e poucos por cento, né? Então a nossa atividade, para ter um crescimento sustentável de fato, tem muita coisa para fazer, né? Educação, enfim, processos que demandam tempo e demandam muito tempo mesmo, né? É natural pensar isso. Mas o Brasil é um país que acaba pensando muito no curto prazo, né? E até falando sobre curto prazo, no curto prazo a gente teve sim surpresas positivas em relação às nossas contas públicas, né? Teve uma relação ali muito boa trazida pela inflação, né? Boa parte ali veio da inflação também, mas isso não significa que a situação está resolvida, tá? Pensando no longo prazo, para a gente ter de fato um crescimento sustentável, a gente deveria estar pensando ali em contenção de gastos, né? Mais reformas são necessárias, porque a gente pega, por exemplo, a reforma da Previdência, que foi uma reforma muito boa ali para a dinâmica dos gastos, mas que praticamente o que a gente economizaria em 10 anos ou um pouco mais, a gente gastou tudo na pandemia, né? Então é necessário ali uma dinâmica mais restritiva em relação aos nossos gastos, né? Mas não é isso que a gente veio observando. Como eu falei, claro, a gente está em ano de eleição, nenhum candidato em ano de eleição vai falar de reforma, de contenção de gastos, né? Porque é uma coisa que não dá voto. Então, a gente tem uma incerteza ali muito grande em relação ao como que o próximo governo vai se comportar essa situação fiscal, né? Se vai cumprir com o teto de gastos, se vai manter o teto de gastos, né? Inúmeras vezes a gente viu ali alguns candidatos falando sobre o fim do teto de gastos. Então, se a nossa âncora fiscal, que foi o teto de gastos, está sendo ameaçada, significa que a nossa situação fiscal não está resolvida, não está tranquila, tá? É um ponto de atenção ali muito grande. Todo mundo no mercado tem esse ponto, né, ali de que, putz, o fiscal é um risco, e isso também foi um dos fatores que fez com que os nossos juros subissem, né, os juros futuros ali, a gente pega os pré-fixados, que estavam ali oferecendo, sei lá, 10% até pouco tempo atrás, né? Os juros acabaram subindo com um efeito ali da nossa situação fiscal, nessa dinâmica de gastos expansionistas. Então, por isso que eu ainda vejo um risco significante em relação ao nosso fiscal, tá? E também considerando essas incertezas. Ninguém sabe ao certo como que o próximo governo, qual que vai ser a política econômica a ser adotada no próximo governo em relação a essa questão fiscal, tá? Então, por isso que eu vejo esse como um risco, ainda que todo mundo deve considerar, é um risco importante para a gente, e que isso, consequentemente, também acaba sendo um risco para a inflação, tá? Tanto nessa postura, né, do governo de adotar políticas fiscais expansionistas, né, e também em relação ao risco país, né? Você tem uma situação fiscal ainda delicada, numa dinâmica crescente ainda de gastos, os investidores acabam pedindo mais prêmio para financiar a União, né? Para financiar o governo, e consequentemente tem essa dinâmica aí de alta dos juros futuros. Então eu vejo, não compartilho dessa visão de que o nosso fiscal está resolvido e tudo mais, vejo como ainda um risco importante, vai ser muito importante a gente observar, como eu falei, como que o próximo governo vai se comportar em relação ao nosso teto de gastos, em relação às reformas que ainda são necessárias. Então, por isso, em relação a essas incertezas, né, eu vejo ainda como um risco relevante ainda para ser considerado quando você vai fazer ali o seu aporte em pré-fixado, indexado à inflação, enfim, tem que considerar esse risco, porque esse é um risco importante no cenário atual. Após esse anúncio do Copom, né, você estava falando que veio com um comunicado mais leve do que o esperado. Como que devem ser as negociações nesta quinta-feira após esse anúncio? Então, ainda tenho dúvida de como o mercado vai ler, né, tudo isso. Eu li como uma postura um pouco mais leve, mas o mercado, se lê nessa postura um pouco mais leve ali, pelo menos ele não surpreendeu com uma postura mais dura, né? Então, por isso que o mercado, né, adotou uma postura de fato dura. Então,
Com isso, eu acredito que os nossos juros podem acabar caindo um pouquinho, tá? Principalmente os mais curtinhos ali, justamente pelo fato do Banco Central ter sido mais incisivo nessa parte de que quer parar logo com esse ciclo de alta da Selic, tá? Isso pode acabar beneficiando também ali os ativos de risco, tá? Por essa postura de falar, olha, vai no máximo a 14%. Então o mercado pode ficar um pouco mais animado em relação a essa postura, né, de o fim está próximo. Praticamente foi esse o título ali do seu comunicado, né? Em breve a gente vai parar de subir a Selic, então o mercado pode acabar se animando um pouco. Se ele tivesse adotado uma postura mais dura, né, e falando, olha, a gente não sabe até onde a Selic vai, a gente vai subir até onde for necessário, aí sim teria os ativos de risco estariam sendo mais prejudicados hoje, né? Mas não acredito que isso vai acontecer, pelo menos pelo lado ali do tom que foi adotado no comunicado de ontem pelo Banco Central. Ô Christopher, eu estava até dando uma olhada, né, mais no comecinho do jornal, no desempenho das ações ontem, né, principalmente setorialmente, setor de varejo, setor de tecnologia, também setor de construção, tiveram um desempenho bastante forte no pregão de ontem, né? E aí muita gente falou até que pode ser, claro, baseado na questão de alguns resultados que saíram, mas também nessa expectativa de que o Banco Central pudesse colocar ali o fim do ciclo do aperto, o que poderia, em tese, ali ajudar esses setores. Você vê que essa decisão do Banco Central, você vê que pelo menos essa sinalização do Banco Central pode trazer algum tipo de benefício setorialmente para esses setores que acabaram, né, tendo bastante dificuldade por conta de uma elevação de taxa de juros. Lembrando que praticamente 1 ano e meio atrás a gente estava com juros de 2%. E aí o financiamento de varejo, de tecnologia, até mesmo da construção, ficava mais fácil, né? As pessoas tinham mais acesso a essas empresas, né? As empresas tinham como se financiar mais facilmente. E agora com o juro beirando os 14%, talvez essa demonstração do Banco Central pode dar uma animada ainda mais nesses setores, ou eles ainda vão seguir um pouco mais pressionados justamente por causa desse ambiente? Você vê essa situação? Acredito que pode ficar um pouco mais animado, sim, né? Porque aquele temor de que, putz, até onde vai a Selic, vai a 15, a 16, e o Banco Central chega e fala, olha, a gente vai no máximo a 14%, pode ser um ponto para animar esses setores, né? Empresas de crescimento que dependem muito dessa dinâmica de juros para se financiar, empresas de construção, a mesma coisa. Então, pelo fato de ter tirado ali esse temor, né, de que o Banco Central poderia ser mais rock, de que poderia falar que não falar até onde a Selic vai parar, né? Então isso pode ser um ponto para animar, sim, esses setores, ao menos no curto prazo. A questão é como, de fato, a inflação e a atividade, consequentemente a inflação, vai se comportar ao longo desse segundo semestre. Como eu falei anteriormente, se a atividade continuar mostrando uma performance mais positiva que o esperado, se o governo continuar adotando políticas fiscais expansionistas, que no final das contas as políticas fiscais expansionistas acabaram, né, favorecendo muito o desempenho da atividade ao longo desse primeiro semestre, e consequentemente ali também a dinâmica do mercado de trabalho. Se a atividade não desacelerar de fato, né, de uma forma mais consistente e consequentemente a inflação não desacelerar e desaquecer, aí sim esses setores podem acabar falando, nossa, talvez, né, os 14% não vai ser suficiente, ou se ao menos ficar nos 14%, não conseguir cortar os juros no ano que vem. E aí sim, com o passar do tempo, né, se houver, tem esse risco, né, e se isso de fato acontecer, aí esses setores podem acabar desanimando um pouco, né, da animação que teria agora com as perspectivas do Banco Central falar que a Selic vai ficar até no máximo 14%. Então acho que sim, no curto prazo ali, as empresas desses setores podem sim animar um pouco, né, inclusive no mercado de hoje, mas aí para o médio prazo, ali pensando nos próximos trimestres, aí é uma coisa que vai depender, né, desses dados, né, da dinâmica de dados da atividade e, consequentemente, da inflação. Agora, relacionando um pouquinho com lá fora, a gente acompanhou também o anúncio do Fed, né, da taxa de juros americana, a inflação por lá também, que está bem alta. Como é que pode interferir aqui no Brasil os resultados, a inflação, né, a economia bem complicada nos Estados Unidos? Como é que a gente pode
E o que a gente pode esperar aí do impacto dos Estados Unidos aqui na nossa economia? Então, os impactos que os Estados Unidos podem trazer para a gente é se houver uma reprecificação de necessidade de juro para cima. O que isso significa, né? O mercado, ele está precificando ali que os juros nos Estados Unidos vão subir no máximo a 3 a 3,5%, tá? Ao longo aí dos próximos trimestres. Eu vejo isso como um risco, tá? Pode ser necessário, sim, os juros subirem mais do que esses 3 a 3,5%, porque a economia americana continua forte, né? A gente vê essa relação, né, tem os dados reais que acabam sendo distorcidos ali pela inflação em patamares bem elevados, mas a gente teve, por exemplo, recentemente, ontem e antes de ontem, né, se não me engano, dados de PMI de indústria, que acaba sofrendo um pouco mais, vai ver com o resultado acima do esperado, PMI de serviços bem acima do esperado ontem, né, o que mostra ainda que a demanda e o consumo ali da população americana continua aquecido. Então, dado esse cenário por lá, e aí considerando que a inflação está rodando ali, correndo 9% no acumulado em 12 meses, no núcleo a 6%, né, praticamente, e sendo que a meta de longo prazo deles é de 2%. Então, mesmo que a gente pegue o núcleo, que é a parte mais nuclear, mais persistente de fato ali da inflação, em patamares ali de 5 e tanto, 6%, e a meta é de 2%, né, esses 3 a 3,5% de juros por lá podem não ser suficientes, tá? E se isso de fato acontecer e o mercado falar, nossa, esse 3,5% não vai ser suficiente, e acaba aumentando essas projeções de juros para 4, 5, enfim, isso teria um impacto na dinâmica de juros aqui no Brasil, porque tem um custo de oportunidade, né? Você não pode observar a maior economia do mundo subindo os juros para patamares superiores, vamos supor 4 a 5%, né, nesse cenário de exemplo, e você permanecer ali com seus juros, ou pelo menos você começar o ciclo de queda, né, diante desse cenário, porque causaria, né, uma desvalorização da nossa moeda e, consequentemente, ter impactos na nossa inflação, principalmente considerando que a nossa inflação ali tem muito de commodity. Então, esse é o risco, né? Se houver esse ajuste das projeções por parte do mercado de necessidade de juros lá nos Estados Unidos, esse ajuste para cima, aí teria um impacto na dinâmica de juros aqui no Brasil e jogaria ainda mais dificuldade nessa questão do Banco Central começar em breve o ciclo de queda dos juros ou não, né? Então, por isso que o Banco Central está atento, sempre vai ficar atento a essa dinâmica lá nos Estados Unidos, mas esse é o risco, tá? Esse é o risco lá nos Estados Unidos, porque a gente tem que considerar que a atividade lá também tá forte, o mercado de trabalho está super mega aquecido. A gente está falando que o nosso mercado de trabalho aqui está ficando mais aquecido, com desemprego em 9%, né? O desemprego lá está em 3,5%, 3,6%, né? Praticamente não tem desemprego lá nos Estados Unidos. Salários subindo, as empresas ainda enfrentando muita dificuldade para contratar, né? Vai contratar, não tem mão de obra, então acaba tendo que oferecer um salário maior para convencer a pessoa a trabalhar na sua empresa e, consequentemente, tem uma dinâmica de salários ali em alta e isso tem impacto na inflação. Então, por conta desses riscos lá, né, eu vejo como uma chance ali de haver essa reprecificação de necessidade de juros para cima, o que jogaria, consequentemente, uma maior dificuldade nesse processo de possível ciclo de queda da Selic aqui no Brasil. Ô, Christopher, uma última aqui da minha parte sobre ainda Brasil, né? Sobre taxa de juros aqui no Brasil. Muita gente estava falando sobre os títulos, né? Como escolher os títulos de renda fixa num ambiente de elevação de Selic, onde ainda tudo estava meio incerto. Na verdade, como você bem falou, será que vai chegar a 15? Será que vai chegar a 16? E aí, num momento em que praticamente temos definido ali que vai chegar 13,75 ou 14,25 ali, mas nesse meio termo aí, começa a ficar atraente os títulos pré-fixados que estão pagando prêmios bastante altos, inclusive, perto de alguns prêmios que a gente já viu desses títulos. Você acha que começa a valer a pena esse tipo de título num ambiente em que a gente já tem mais ou menos um horizonte de onde chegaremos com a Selic? Essa é uma bela pergunta, porque muita gente tem essa dúvida, né? A gente recebe muito dessa dúvida há vários meses, né? Desde quando eu comentei que há poucos meses atrás o pré-fixado chegou a 10% depois de um bom tempo. A galera ficou super animada, putz, 10%, 2 dígitos finalmente, vou me travar em um pré-fixado longo, garantir 10% ao ano. Mas agora você vai ver como que estão as taxas dos pré-fixados, são a 13%, 14%, né?
Então, por que isso aconteceu? Justamente por conta da situação fiscal, da inflação elevada. Então, por isso que eu acredito que no momento, ainda nesse cenário atual, não é um bom momento ainda para entrar em pré-fixado, quando a gente fala de prazos muito longos, né? Pré-fixados ou até indexados à inflação de prazos longos, muito por conta desses riscos ainda à tona, né? O risco lá dos Estados Unidos, como eu comentei, que pode impactar a dinâmica de juros aqui no Brasil, né? Consequentemente, nossos juros futuros, a dinâmica da atividade, inflação aqui, e também essa questão do fiscal, né? Como eu falei, está muito incerto como que vai ser, né, o tratamento em relação à situação fiscal nos próximos 4 anos, no próximo governo. Então, eu acredito que esse é o momento, na verdade, das pessoas ficarem mais conservadoras, tá? Ficarem mais em pós-fixados ali, de preferência, né, pelo menos ter uma boa parte da carteira ali com liquidez, tá? Porque você vai estar se aproveitando desses altos da Selic, que, como eu falei, tem chances, né, de o Banco Central não conseguir cair a Selic lá para 12% no ano que vem, que é o que o mercado precifica hoje, ou até tem chances ali dele ter que elevar a Selic ainda mais, enfim, é uma coisa que a gente vai ter que observar com os dados. Então, diante desses riscos, você estaria sendo beneficiado, estando em pós-fixados, tá? Rendendo ali exatamente a Selic, né? Ou até pegar, né, o CDBs, o LCIs e LCAs de bancos legais, seguros, para render um pouco mais ali da Selic. E, ao mesmo tempo, nesse meio tempo, ser mais conservador em observar o cenário, estudar o cenário, ter um pouco mais de certeza em relação a como que vai ser o tratamento da política da economia como um todo, né, nos próximos 4 anos. E aí sim, quando você observar uma situação em que tem uma assimetria mais positiva de você entrar nesse tipo de operação, você entra. Você pode acabar, né, por ter um pouco de paciência, perdendo o topo da colina, o topo da montanha, mas isso não é um problema. O problema é você entrar numa operação que tem uma assimetria ainda não muito favorável, que é o que eu enxergo hoje, tá? Entrar em pré-fixado, ou indexado à inflação longo. Então, eu esperaria um pouco mais, tá? Teria um pouco mais de paciência. Eu sei que às vezes é difícil, né, ter essa paciência, mas essa é a chave, né? Essa é a chave para você ser um bom investidor. Ter um pouco de paciência e ir estudando o cenário, tá? Para ir aguardar um momento de mercado melhor e com uma simetria mais positiva, para aí sim você entrar de vez. E aí você, na hora que você entrar, ao analisar a simetria da operação, você vê que você tem muito mais chances de ganhar muito dinheiro do que de perder, tá? Isso não significa que você não vai ter chance de perder dinheiro, mas você vai ter muito mais chance de ganhar do que de perder. E eu não vejo, diante desses riscos, né, que eu comentei, eu não vejo esse como um momento propício para isso, tá? Com essa simetria muito positiva que eu acabei de comentar. Prefiro aguardar, né, um pouco e ser um pouco mais paciente. E, ao mesmo tempo, isso não significa que as pessoas vão estar perdendo dinheiro, né, não vai estar investindo. Não, você vai estar rendendo ali a Selic a quase 14% ao ano, né, e como eu falei, render esse patamar por um bom período de tempo, se a atividade não desacelerar e a inflação não desacelerar, então eu aguardaria um pouco, sabe? Eu acredito que esse não é o momento para isso, essa é a minha visão. Maravilha! Tá certo, Christopher, muito obrigado por estar aqui com a gente no Morning News, dando sua visão, sua opinião sobre toda essa decisão do Banco Central que saiu ontem sobre taxa de juros, sobre títulos, enfim. Obrigado, até uma próxima, ótima quinta-feira para você. Eu que agradeço, prazer e até a próxima. Tchau, tchau.